E já estamos em direto, agora em formato Governo de Opinião. Governo de Opinião que vai arrancar agora e os nossos temas centrais serão, aqui só dizer um bocadinho também à semelhança do que fiz no dia de ontem, pedir desculpa por não ter havido programa a semana passada, também ficamos doentes e acabamos por não ter o nosso programa na semana passada. Hoje vamos ter um programa que será muito centrado naquilo que é a análise política nacional e quais serão as consequências a nível local. Um abraço para o Carlos, que teve um contratempo que não vai poder estar connosco, mas estamos aqui muito bem representados com o Délio Carquejo e com o José Amorim. Lembrando que no nosso Governo da Opinião não temos aqui conotação política. É óbvio que cada um de vocês terá a sua vida pública e as suas ligações e poderão ser conotadas a algum partido, mas aqui quando são convidadas as pessoas para comentar e sabermos qual é o ponto de situação da atualidade e não em representação de qualquer partido político. É importante também dar esse disclaimer e vamos então ao nosso Governo da Opinião. E vamos começar por aquilo que foi, e começamos pelo Délio. Boa tarde, José Amorim. Boa tarde, Délio. Délio, nós hoje vamos fazer aqui uma pequena resenha daquilo que é o momento atual político e quais serão as consequências para Santa Maria da Feira, que é aquilo que nos apraz aqui também analisar, daquilo que são os momentos que estamos a viver. Falamos da entrega das listas dos vários partidos na passada segunda-feira, as eleições legislativas que irão acontecer 10 de março, mas pelo meio há aqui algumas pendências. Começamos logo pelas eleições dos Açores este fim de semana e também pela situação da Madeira, que está aqui em stand-by. Veremos qual é que será o desfecho da situação da Madeira e o que é que poderá trazer para estas eleições, com também a acontecer neste momento, e parece muita coisa, mas está tudo a acontecer ao mesmo tempo, o desfecho da Operação Marquês, o desfecho, ou melhor, a continuidade, mas um desfecho de um ciclo que poderá abrir um novo. Délio, a primeira análise, ou a primeira questão que eu faço é uma análise muito global. Qual é o momento político que vivemos a nível nacional e o que é que poderá implicar a nível local? E quando falamos de nível local, falamos do Conselho de Santa Maria da Feira, mas falamos das autarquias locais e aquilo que é as suas pendências para o poder mais nacional e mais central. Bem, eu começaria exatamente por dizer que o momento é um momento de inconstância constante. Ou seja, em termos nacionais é o que estamos a ver, e em termos locais também é o que estamos a ver, ou seja, há decisões locais de aceitação de lugares para listas de deputados. Em termos nacionais temos uma convulsão instalada entre aquilo que é digamos, o poder judicial e o poder político, porque toda a gente diz que há um tempo para a justiça e há um tempo para a política, mas isto parecem ser, à primeira vista, casamentos muitas vezes perfeitos, não é? Ou pelo menos a opinião pública está a tirar esta ilação, quer dizer, não acontece nada que não seja por acaso, ou parece que não é por acaso que isto acontece. A percepção muitas vezes é importante, a percepção pública. Sim, e eu estou a fazer exatamente aquilo que um cidadão comum faz, portanto não estou a ter aqui uma postura de analista sociologicamente analisando este fenómeno, é mesmo como pessoa que vive todos os dias, que liga à televisão todos os dias, que ouve as notícias na rádio, e nós somos constantemente bombardeados com situações de tirar, como é que se costuma dizer, coelhos da cartola, não é? Para que apareça aqui e acolá um caso, um casinho, um casão, seja o que for, ou seja, isto podia nos levar a várias temáticas. Podíamos falar aqui também sobre a questão da corrupção em Portugal e depois até posso mais para a frente falar um bocadinho sobre isso, porque acho que é muito importante desconstruir muitas das vezes aquilo que é a retórica daquilo que vai circulando nos nossos mídia, porque é como tu dizes, Filipe, é o que entra nos ouvidos das pessoas. No fundo é o soundbite. É o soundbite, mas que é importante também que esse soundbite não seja prejudicial àquilo que é nosso. E eu digo isto porquê? Porque quando estamos a falar de corrupção, nós não podemos esquecer que Portugal, dentro dos países democráticos, é dos países que evidencia nos índices, dos menores índices de corrupção. E, portanto, agora, o que nós assistimos, o grande problema, efetivamente, é a corrupção em si. E isso serve o quê no sistema? Serve para os discursos anti-democracia. Aqueles que não querem, de facto, o Estado democrático. É o que os alimenta. Porque o abanar com... São todos a partir do momento em que nós não tenhamos, efetivamente, estas atitudes ou esses atos corruptivos, não é?
Agora, o que é importante? Eu não queria entrar por aqui, já me estou a alongar nesta temática, mas o que era importante aqui é que de facto houvesse, e isso sim é que os cidadãos, o cidadão comum como eu, como penso que tu, ou o Filipe, que estamos aqui a discutir isso, quer, é que mais do que seja o político A, o político B, a pessoa A e B, é que a justiça de facto penalize quem corrompe e quem é corrompido. E o que nós vemos é um arrastar literal destas situações, e isto pegando naquilo que estavas a dizer, Filipe, de que temos casos que continuam ainda na baila do antigo e a acontecer todos ao mesmo tempo. Agora com a questão da Madeira, lançadas também as chegas relativamente a Montenegro, lançadas as chegas relativamente a Pedro Nuno, portanto, foi com o António Costa, portanto, nós temos pessoas que são arguidos, outros que não são arguidos, pessoas que são denunciadas, pessoas que é uma confusão brutal. E neste momento, isto para resumir e para passar a palavra ao José, dizer que eu acho que isto é uma amálgama de situações que não fazem bem ao esclarecimento do cidadão, àquilo que de facto nós devíamos estar interessados em perceber e o que é que efetivamente é Portugal neste momento e o que é que ele tem neste momento e a partir daqui o que é que nós necessitamos, porque é um dado adquirido que vamos para eleições e ponto final. Porque se tivéssemos que analisar para trás, recuávamos também nos nossos programas e teríamos então aqui, eu teria muito para dizer relativamente às decisões que foram tomadas no passado e àquelas que não foram tomadas ou que não estão a ser tomadas no presente, por exemplo. Só dar aqui também, eu disse um abraço para o Carlos e acima de tudo começar por desejar as melhoras ao Zé Carlos. O Zé Carlos veio aqui ao programa, depois foi operado, portanto está a recuperar da operação. O problema é que o Zé Carlos não nos vai conseguir ouvir. É uma operação no ouvido, está a recuperar, portanto só um abraço para o Zé Carlos, portanto desde a última vez que estivemos à conversa, também aqui um abraço de solidariedade e que melhore rápido para estar novamente aqui no nosso convívio. José Mourinho, a primeira questão é um bocadinho mais ampla, um bocadinho mais aberta, depois vamos, como o próprio Dol disse, analisar um bocadinho mais a fundo, vamos começar pela análise das listas, até porque há aqui algumas decisões que podem ter ou não repercussões em Santa Maria da Feira, veremos a vossa opinião, mas como é que vês o momento atual político e até que ponto é que isso tem impacto na vida das pessoas? Antes de mais, boa noite Filipe, boa noite Délio, um abraço também ao Carlos e as melhoras ao Zé Carlos, que se calhar não nos pode ouvir, mas mesmo assim fica aqui pelo menos o abraço. Direito, se não ouvir, ouve só à esquerda. E hoje ouve só à esquerda. Hoje só ouve literalmente à esquerda. Mas atendendo à questão que tu me fizeste e à contextualização que o Délio também fez e muito bem aqui no início do programa, eu diria que nós neste momento estamos a viver quase aquilo que é uma tempestade perfeita para aquilo que são as forças e as figuras antidemocráticas, ou seja, está a acontecer tudo ao mesmo tempo para que esse tipo de forças políticas, figuras, possam abanar com a questão do eles são todos corruptos, nós não somos. Em Portugal a corrupção é endémica e está altamente instalada em todas as instâncias, mas se nós depois formos analisar os números não é isso que acontece, só que o problema é que muitas das vezes a informação, o cidadão comum não vai fazer a filtragem, não vai procurar a informação filtrada, fidedigna, com dados concretos e muitas vezes vai muito nessa onda do soundbite, até porque a própria forma como a comunicação social hoje em dia funciona, atendendo ao próprio mercado em si, à concorrência que é fortíssima, aos canais sensacionalistas que têm cada vez mais peso. Perde-se ela própria. Perde-se ela própria nesse lado. Nós, se calhar, alguns destes casos que estão a acontecer agora e que, lá está, se há indícios, é importante que as pessoas que nos estão a ouvir também percebam isso. Se há indícios, tem que existir as investigações, tem que existir as diligências todas e mais algumas e, sobretudo, tem que existir depois a parte da condenação, caso exista o crime. Porque depois também há esse lado que é a morosidade da justiça face a esses processos e depois as pessoas, como veem que as suspeitas existem
os processos vão-se arrastando e não há uma decisão concreta, dá para prolongar também aquela narrativa do o próprio sistema é um sistema inquinado, e isso não é bom. A comunicação social, lá está, vive cada vez com mais concorrência até da própria questão das redes sociais e de outras plataformas alternativas onde não há o contraditório, onde não há a metodologia, por assim dizer, que um bom jornalista teria de ter, e no fundo dá para passar muito essa ideia. Quem quer abanar a questão de o sistema está todo mal, está a viver um período que é propício a isso mesmo. É como a própria questão da segurança. Nós nos índices europeus e mundiais continuamos bem classificados como um país seguro, como um país sereno, como um país calmo. É óbvio que existem os crimes, claro, como em todo lado acaba por acontecer, mas para quem quer abanar isso mesmo, consegue fazer passar por todos esses meios alternativos a ideia de que nós estamos num país altamente inseguro e que a vaga de imigrantes que vieram de fora, por exemplo, estão a contribuir para aumentar essa criminalidade e tudo isso. Isso não é positivo, e depois isto repercute-se na questão político-partidária, porque no fundo nós ainda não entramos na campanha eleitoral propriamente dita, mas já estamos a ter quase uma antevisão daquilo que será a campanha eleitoral, que do ponto de vista mediático será a própria comunicação social a tentar puxar sempre muito mais para a questão dos casos e casinhos do que propriamente para as medidas concretas. Nós, por exemplo, na semana passada tivemos PSD a apresentar o cenário macroeconómico e algumas ideias. O PS também a apresentar algumas ideias e algumas propostas, e outros partidos também a apresentarem ideias e propostas, mas aquilo que no fundo acabou por sugar tudo o que era o edifício noticioso foi o caso da Madeira, que depois também lá está, os próprios agentes políticos a abordarem o caso também não ajudaram. Porque a forma como algumas figuras políticas e algumas figuras dos partidos abordaram o próprio tema também não abona a favor daquela questão da coerência. Porque se eu peço uma determinada ação quando para um opositor meu, se acontece algo muito parecido com alguém que é do meu próprio partido, eu tenho que ser coerente e tenho que pedir a mesma coisa. O cidadão comum, que não é o cidadão que, como nós, que estamos dentro das questões políticas e atentos ao fenómeno e bem informados dentro do fenómeno, o cidadão comum olha para esta situação e cada vez mais aquela frase do são todos iguais e estão todos a tratar do futuro deles e não do país, vai proliferando cada vez mais. Eu puxei este assunto, se me permites, Filipe, foi claro. Por esta questão, é que a percepção que nós temos, reparem, mesmo olhando à questão televisiva e destes casos mediáticos todos que vão acontecendo e que depois vão deambular naquilo que eu acabei por dizer, que não há decisões a tempo, não há condenações a tempo, não há... essa circunstância não acontece. O legislador é o político, é a Assembleia da República. E aquilo que nós assistimos é que o legislador deixa portas abertas, cria a lei, mas abre duas portas, a porta de entrada e a porta de saída, para a mesma situação. E depois, se nós repararmos, e vamos ver, quem tem poder económico consegue chegar à barra dos tribunais e fazer dilações atrás de dilações para que isto demora anos atrás de anos a haver decisões. Quem não tem esse poderio financeiro não tem consegue essa fazer. Mas, Léo, permite-me só dar uma nota. Há aqui um ponto que é importante dizer. O porquê dessas pessoas e na percepção pública do dinheiro e do poder querer atrasar os processos é que depois há as chamadas o fim do prazo, não é? Que vai fazer com que os processos depois sejam arquivados. Sim, mas porque o legislador permitiu que isso pudesse acontecer. Permite uma série de artifícios. Porque a partir do momento em que tu tivesses a situação em aberto, isto hipoteticamente, eu não sou da área do direito, mas hipoteticamente, a partir do momento que não tivesses um prazo para que algo possa expirar no tempo
uma acusação, quer dizer, se há uma investigação demora 10, 15 anos, ok, demora 10, 15 anos até obter prova e nessa altura então decide-se o que tem que se decidir. Aqui andamos todos, é a tal porta aberta e a porta fechada. Ou seja, há a instrução, depois a instrução demora mais não sei quantos anos, depois há o recurso do Ministério Público, é necessário rever a instrução outra vez mais não sei quantos anos e depois a coisa vai andando assim. Depois arquivam os casos e dá a percepção pública que falávamos há pouco. E a percepção pública, tu olhas para a televisão e quem vê, às vezes, 2 ou 3 sociedades de advogados são sempre os mesmos a defender toda Deixa-me só dizer, estava a dar uma branqueira, prescrever. Estava aqui à volta do termo e estava a fugir do termo. Obrigado. Temos esses advogados sempre, e portanto, isto é que dá a tal percepção errada de que de facto o sistema democrático não funciona, e isso deve preocupar os políticos, e quando digo os políticos, aqueles que de facto preconizam a criação das leis e que fazem de facto com que a democracia funcione, porque ela pode estar minada porque os próprios agentes que tanto lutaram para que a democracia funcionasse são eles próprios que a estão a fazer com que ela se mitigue no sentido de estar do lado negativo. Vamos então muito rapidamente também, porque temos aqui alguns pontos que vamos abordar, embora já fomos tocando em vários deles nesta primeira abordagem. Só dizer quem são os cabeças de lista por Aveiro apresentados no dia 29. Coloquei aqui, confesso que não consegui chegar ao conhecimento do cabeça de lista por Aveiro do LIVRE, mas tenho dos partidos que têm assento nesta altura na Assembleia da República. Pela Aliança Democrática será o Presidente de Câmara, agora com mandatos em suspenso, Emílio Sousa. Pelo Partido Socialista será o candidato a Primeiro-Ministro Pedro Nuno Santos. Pela Iniciativa Liberal Mário Amorim Lopes. Pelo Chega Jorge Galveias. Pela CDU Joana Dias. Pelo Bloco de Esquerda Moisés Ferreira e pelo PAN Ana Gonçalves. Aqui, José Amorim, olhamos para os nomes dos cabeças de lista, mas acima de tudo, como é que vês as listas apresentadas? E temos que colocar aqui claramente o peso de Santa Maria da Feira. Portanto, temos o cabeça de lista de Santa Maria da Feira pela AD, temos o quinto classificado, temos o quinto posicionado, que é Susana Correia pelo Partido Socialista, isto nos lugares elegíveis. Depois temos mais alguns, onde, por exemplo, o nosso colega de painel, o Carlos Seixas, é a indicação em 11º lugar na lista da AD. Também temos, por exemplo, o João Figueiredo em 13º lugar na lista do PS, temos a Lia em 14º, mas pela lista do Porto, e depois temos aqui o Moisés Ferreira, que embora não seja natural de Santa Maria da Feira, foi deputado municipal por Santa Maria da Feira e é membro da Conselhia de Santa Maria da Feira. Como é que vês estas cabeças de listas por Aveiro e até que ponto é que Santa Maria da Feira terá algum peso nestas próximas legislativas? Peço desculpa, já lá vamos às autárquicas daqui a 2 anos, e o que é que poderá trazer de peso para as autárquicas estas eleições? E se contares que o outro nasceu em Sampaio do Leiros? Sim, é verdade, é verdade. O Zé Carlos acho que ainda não se recompôs depois disso. Não, acho que o peso de Santa Maria da Feira nas listas é um peso idêntico ao das últimas eleições. Talvez na lista da AD tenha um impacto diferente, porque é novamente uma figura de Santa Maria da Feira que é o cabeça de lista, mas aqui é um caso diferente, porque é pegar no Presidente da Câmara, que estava em exercício. Embora anteriormente Topa Gomes também era vereador, portanto sim, mas é aí, pegar dentro do mesmo círculo, está do dentro do círculo mesmo autárquico. Círculo, mas é diferente, até porque estamos a falar de alguma coisa que acontece a meio do mandato, com um Presidente em exercício, com um Presidente que apresentou-se aos feirenses com um compromisso para 4 anos, e a meio desse compromisso ele acaba por deixar esse compromisso que assumiu com os feirenses para assumir um compromisso com a lista da AD e com outras ambições políticas. É legítimo do ponto de vista legal, um Presidente de Câmara pode fazer isso. Agora, eu sou partidário de que as pessoas, quando assumem um compromisso, quando se apresentam a eleições para um determinado cargo, que assumam esse cargo até ao final. O facto de ir para um órgão nacional não tem, na tua opinião, um peso diferente? O órgão nacional certamente terá pesado na cabeça do eu estou falando não só na percepção, estou a falar também na tua opinião. Lá está. Para o cidadão comum se calhar não vê com bons olhos que o Presidente da Câmara, na qual ele votou, tendo sido votante nesse Presidente da Câmara, sai a meio do caminho. Ou seja, para o lado estratégico da AD, na minha opinião, foi tentar capitalizar o voto autárquico para o voto nacional.
Porque mesmo, por exemplo, aqui, se olharmos para os resultados do Conselho de Santa Maria da Feira em termos de legislativas, muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, o Partido Socialista tem vencido as legislativas no Conselho de Santa Maria da Feira, que é o maior conselho do Distrito de Aveiro, e o PSD não tem vencido as legislativas. É um fenómeno engraçado. É um fenómeno engraçado porque, do ponto de vista das autárquicas, só uma força política esteve no poder até agora, que é o PSD, mas nas legislativas, na grande maioria das vezes, tem vencido o Partido Socialista aqui no Conselho da Feira, o que significa que há aqui algo de posso dar até, deixa-me só juntar até para estudar. Só juntar aqui como base de análise, nas últimas eleições em 2022, ganhou o PS em Aveiro com 39,52% dos votos, 8 mandatos, o PSD ficou em segundo com 35,68% com 7 mandatos, o Chega fica em terceiro com 5,64% e consegue eleger também o deputado, o BE fica com 4,58% e perde o deputado por Aveiro. O CDS, o Will fica em quarto lugar, em quinto lugar, peço desculpa, com 4,47% e o CDS fica em sexto com 2,46%. Depois a CDU com 1,80% e o PAN com 1,26%, o LIVRE já com 0,79%. E era como eu estava a dizer, eu acho que a estratégia da AD passou por tentar, aqui no Conselho da Feira mesmo, se formos aqui para o nosso lado, para o VAR, onde também foi buscar um Presidente da Câmara a meio do mandato, foi tentar capitalizar o voto autárquico para o voto legislativo. Por outro lado, eu acho que isso pode ter o reverso da medalha, que é o cidadão, o munícipe pode penalizar a força partidária em questão pelo candidato, ou seja, pelo Presidente da Câmara em si, ter abandonado a população e ter ingressado nessa questão. Já ouvi alguns comentários e algumas pessoas a analisarem o caso, a dizer que Emílio Sousa terá ido a pensar na questão de, ou já com algo do género de, se a AD vencer e for governo, ter um cargo diferente, que não apenas e só deputado na Assembleia da República. Ele não precisava de ser deputado para poder ter uma função governativa, ou seja, se a AD vencesse as eleições e formasse governo, podia perfeitamente vir cá buscar o Emílio Sousa para assumir um cargo ministerial, secretário de Estado. Mas não seria na mesma sair, na tua opinião? Seria na mesma sair, mas é diferente. Aí é convidado para prestar um serviço à nação, um serviço... Não é... Uma das justificações do Emílio Sousa para a questão é de que, estando em Lisboa, vai conseguir resolver finalmente alguns dossiês para Santa Maria da Feira. Eu acho que o deputado, a não ser que ele já tenha prometido que vai ser Ministro das Infraestruturas, por exemplo, que eu acho que isso não aconteceu. Ou seja, se ele tivesse se mantido no cargo de Presidente e tivesse depois tido convidado a exercer um cargo, acho que as pessoas encarariam de uma forma diferente. Desta maneira, saindo a meio do mandato, sendo também o último mandato, eu acho que a percepção pública, ou uma parte da percepção pública, fica com a ideia de que é o Presidente da Câmara olhar para o futuro político pessoal. Permite-me pegar também nesta deixa do José Amorim, se concordas com a visão do José Amorim, e se achas que o PSD será, ou poderá ser... afetado autarquicamente. Sim, eu aqui não vou dizer se é penalizado, vou dizer afetado, porque penalizado seria por perder vereadores ou perder as eleições. Se poderá afetar de alguma forma, pode até afetar positivamente, na tua opinião, ou seja, poderá ganhar mais notoriedade a partir do Presidente de Câmara e ganhar... Sim, mas é importante também percebermos que o voto aqui em Santa Maria da Feira é diferente consoante a eleição que é, e mesmo dentro de uma eleição específica, por exemplo, as autárquicas, há freguesias onde, por exemplo, o voto para a Câmara Municipal dá a vitória a um partido e o voto para a Assembleia dá a outro e o voto da Junta dá a outro. Ou seja, isso aqui não há uma ciência. Aqui percebe-se, por exemplo, no nosso Conselho, que o voto difere consoante o que estiver em jogo e a figura que estiver em jogo. Sociologicamente, o Conselho é um Conselho de esquerda, é um Conselho de operariado, portanto, de trabalhadores, está muito associado a isso e, portanto, historicamente, e abonando ali naquilo que o José Amorim disse, efetivamente é assim. Pode acontecer, não tenho aqui agora presentes os dados, o Filipe certamente terá mais dados do que eu, de
ver aqui num histórico muito mais alargado, mas são raras as vezes em que o PSD terá ganho para as legislativas no Conselho. Ainda a questão de Emílio Sousa, candidato pelo Partido Social Democrata como o número 1 na lista de Aveiro. Atenção que Emílio Sousa é presidente da distrital do Partido Social Democrata, foi assumindo um protagonismo enorme ao longo destes mandatos. Quem estivesse atento ao fenómeno já previa que inclusive o Partido Socialista no início deste mandato disse que Emílio Sousa não terminaria, isso está até escrito, não terminaria este mandato. Não seria por esta razão, certamente ninguém estaria à espera que esta situação acontecesse, mas não se esqueçam que vamos ter todas as eleições possíveis e imaginárias neste ano, sem querer. Vamos ter legislativas, vamos ter eleições para os Açores europeias, provavelmente e agora Madeira. provavelmente também para a Madeira. Terá que ser, porque senão o Presidente da República cai por si só E poderemos ter ainda novamente para o Governo. E novamente, exatamente. Sim. Há cenários que se colocam... E há cenários ainda que se colocam até presidenciais por causa da situação da gente. Também, que abafou agora a questão das gêmeas, mas que ainda pode vir a reaparecer. Falar. Bom, relativamente a isso, aquilo que eu considero eu acho que Emílio Sousa está muito bem posicionado ao nível do seu partido. É um político estratega, portanto é um político que nós podemos olhar e saber que se movimenta muito bem, portanto, nas lides partidárias e, portanto, tem um papel de protagonista, efetivamente, nesta gestão de Luís Montenegro no partido neste momento. Para quem estiver atento, percebe perfeitamente que Emílio Sousa está nos momentos todos do Partido Social Democrata em lugar de destaque, inclusive hoje, salvo erro, também inclusive nas notícias do Público, Emílio Sousa aparece também na capa. Aparece na capa como um dos deputados a terem atenção. Pronto, é lógico. Neste caso também aparece em capa como versos. Emílio Sousa contra Pedro Nuno Santos, sim. É contra Pedro Nuno Santos. Claro, e automaticamente mas atenção, estamos a falar num que é candidato, que é cabeça de lista, mas é candidato a primeiro-ministro, e outro é meramente candidato a deputado. Portanto, é somente esta parecença relativamente à questão de primeiro na lista para deputados. Agora, eu creio que não há outra interpretação. Logicamente que Emílio Sousa sai, eu não vou entrar nessa questão, a percepção é a percepção. Eu acho que a percepção não vai significativamente impactar daqui a 2 anos nas eleições autárquicas. Acho eu que não. É a minha posição neste momento. Só se corresse alguma coisa muito mal neste ano e meio ao Amadeu Albergaria, por exemplo. E a dizer, e há posicionamentos políticos, o PS também já tomou um posicionamento político, que o próprio líder da Comissão Política e que lidera o grupo de vereadores na Câmara Municipal já tomou a posição também de que não o faria caso fosse candidato. São opções, portanto, que as pessoas tomam. Logicamente que estar ao serviço da nossa comunidade no efetivo é muito melhor do que estarmos num lugar que ainda não sabemos qual é o lugar que vamos ocupar. Agora, eu creio que na estratégia política, que é aquilo que o comum mortal não analisa, há aqui uma estratégia pessoal, sim, que eu próprio também não a perguntei, nem o deveria fazer, mas que logicamente qualquer pessoa, como o Presidente agora, que não está em funções, Emílio Sousa, tem aqui objetivamente um posicionamento futuro que passará por algo mais que não somente ser deputado por Aveiro. Logicamente que sim, e portanto tem a sua ambição pessoal e ele é político e portanto legítimo dentro desta lógica essa situação. E não vale a pena andarmos aqui à porrada se isto é bom ou é mau, porque nós aconteceu já tínhamos vindo e é factual, já se vinha vaticinando muitas vezes. O Presidente da Câmara já tinha vindo a assumir, sim, em muitos momentos públicos, existia já quase uma passagem discreta de testemunho, e mesmo se nós fôssemos analisando as declarações em entrevistas, claro, e mesmo respostas em reuniões de Câmara e por, claro, aí fora, a própria resposta do Presidente foi evoluindo no sentido de começar a ser cada vez mais invasivo e perceber-se, claro, que esse chutar para canto, entre aspas, era dar a entender o que se seguiria. Provavelmente, ao termos aqui um embate direto de 2 candidatos, sendo que um é candidato a primeiro-ministro, pode ter um impacto diferente pode ter um impacto diferente na votação.
para bem ou para mal. Mas são sempre incertezas que se criam. E porquê é que eu digo isto? Porque Pedro Nuno Santos passará, imaginem, um dia por semana no distrito a fazer campanha pelo Partido Socialista, enquanto Emílio Sousa, um profundo conhecedor do território e de todo o distrito, está cá sempre e vai estar a fazer uma campanha muito forte no terreno diariamente. Portanto, pode ter aqui peso positivo para ele neste sentido, como também o ser Pedro Nuno Santos um candidato a primeiro-ministro de Aveiro também pode jogar a favor dele, mesmo não estando a fazer política direta no terreno constantemente, como outros deputados da lista irão estar a fazer. Portanto, esta é a minha percepção. Eu não gostaria de perder muito tempo mais com esta situação, porque para mim não é um dado adquirido. Eu gostaria também de fazermos aqui depois o contraponto ao Partido Socialista, ou seja, acho que é importante também analisarmos aqui, até porque são os dois partidos com mais nota, e vou puxar também aqui outra situação, que é na Iniciativa Liberal, que deixámos em... Não, há aqui só um aspecto que, desculpa Filipe, que me esqueci, que era muito importante falar nele. Eu acho que esta situação de Emílio Sousa não seria tão falada se efetivamente também na lista por Aveiro, mas não só, em todo o país, o PSD não tivesse optado por levar para as listas grande parte dos seus autarcas que terminam mandatos e que não podem renovar mandatos. E, portanto, isso em si faz com que a tal percepção pública entenda que estes tipos candidatam-se e depois não levam as coisas até ao fim. Porque imaginem que este era um caso único, Emílio Sousa. Se calhar o impacto não era tão grande, porque se reconheceria até com maior legitimidade, dando até mais valor à pessoa em si, dizendo pedimos-lhe a ele porque é só ele que nós entendemos que tem essas características. Enquanto que para a lista de Aveiro, só nos primeiros 4 nós temos logo três presidentes de Câmara em exercício. E vai revelado em segundo e Salvador Malheiro em quarto. E em final de mandato. Portanto, era só esta a parte também que eu queria fazer. Mas já que estás com a palavra também, aqui um bocadinho nós ficámos agora na Aliança Democrática, a saída de Emílio Sousa para deputado, porque à partida será eleito. Sim, será certamente eleito. A minha perspectiva será 5-6, 6-5, por aí, é aquilo que será a minha aposta nas pools, com o Chega a ter aqui um protagonismo bastante grande. Eu aposto em 3. 3 não chega e, portanto, o que faz com que o Partido Social Democrata e o PS pensem verdadeiramente do que é que estão a fazer, porque estamos com esta situação. Como é que analisas também a lista do PS, onde Susana Correia vai em quinto lugar? Há uma manutenção da lista no seu todo. A troca maior até é a saída do Hélio Carquejo para a entrada de João Figueiredo em 13º lugar. E há aqui uma entrada que é ali, embora já ali tenha funções governamentais, mas agora para deputada e vai pelo Círculo do Porto. Também como é que vês essa deslocação dali para o Porto? Eu começo pela minha saída e pela entrada do João, não é? É muito natural que isto aconteça, porque quando há pessoas que entendem que a política deve ser o momento, há momentos para tudo. E há momentos em que as pessoas estão disponíveis, há momentos em que as pessoas não estão tão disponíveis, apesar de não de manifestarem exatamente o mesmo apoio. E o que é que acontece? Eu acho que há aqui uma continuidade. E reparem, a altura em que Hélio Carquejo apareceu na lista de deputados nas últimas eleições, foi um momento também que coincidiu muito com o período de oposição que fez na Câmara Municipal, destacando-se, e permitam-me que o esteja a dizer, porque foram vocês que o disseram e até aos microfones desta rádio fizeram essas avaliações anuais, dizendo que tinha sido uma oposição quase perfeita, aquela que tinha acontecido em Santa Maria da Feira. Quando saía da Margarida Garizo. Quando saía da Margarida, da transmissão onde estava, e aqui cruzo já, onde estava a minha colega Lia Ferreira, também uma excelente vereadora naquilo que em termos de capacidade tem para estes processos. E, portanto, entendo que isto é natural, e ainda mais quando nós vamos ter na lista um João Figueiredo, que é um médico, um jovem, um líder da juventude socialista de Aveiro e, portanto, que tem plenas capacidades para fazer e desempenhar... Indicação pela própria juventude socialista de Aveiro, no nome de João Figueiredo. E, portanto, que tem uma enorme potencialidade para... Podiam dizer assim, bom, mas também Santa Maria da Feira poderia colocar mais alguém, até ir um terceiro. Se calhar até podia.
Não estou a dizer que não, isso já entra noutras lutas. Depois há a manutenção da Susana, que efetivamente fica em lugar elegível, acreditamos que não acontecerá nada de mais e, portanto, vai certamente, até porque se o Partido Socialista ganha, um deles já sai da lista, que é Pedro Nuno Santos, e, portanto, o quinto passa a quarto, e o sexto passa a quinto, e assim sucessivamente. Portanto, o lugar da Susana penso que estará garantido, e ainda bem, porque isso garante que Santa Maria da Feira terá representação quer ao nível do PSD, quer ao nível do PS, também ao nível da Assembleia. Já não acredito, o João Figueiredo está em 13º, salvo erro, e portanto aí é completamente... Não, é impossível, não vale a pena estar a alimentar. Agora em caso de vitória, aqui a questão, e eu permitam-me só dar aqui uma nota, não puxei muito o nome do Carlos Seixas, porque o Carlos não está no nosso painel, mas fala-se nos corredores que em caso da Aliança Democrática ser governo, há vários quadros, vários nomes, até o próprio Carlos Seixas poderão ser indicados para cargos governativos e que faz com que seja na lista de deputados, ou mesmo, acredito eu, até com uma lista com Pedro Nuno Santos vindo de Aveiro, se cabas o 16º lugar para o João Figueiredo, mas há ali vários nomes que poderão entrar em cargos ministeriáveis, o que fará com que na lista de Aveiro poderão sair alguns para um 13º e para deputado pode não ser assim tão realista. Imagina, vamos só fazer aqui contas teria que diretas. Subir quase metade da lista para o governo. Se os primeiros 6 saírem para o governo, sobem 6, portanto vai até ao 12º. Portanto, é sempre ali um lugar muito... Agora, se me dissesses está ali que, por exemplo, limbo estava ali complicado. no 8º, 9º lugar, aí já daria de barato que essa tua ilação pudesse ser tirada. No caso, por exemplo, da AD, estando o Carlos em 11º, se acontecesse a ascensão de 5-6, exatamente isso, aí já... Se calhar já 5-6 de Aveiro, não é? 5-6 de Aveiro. O que eu acho que não acontece. Não acontece também porque depois há o lobby de Lisboa e por aí fora, que tem sempre muito mais peso. Mas, diretamente, na tua questão, o PS mantém aqui uma continuidade, até porque os deputados são praticamente os mesmos, em termos de Aveiro. Creio mesmo que não há aqui alterações significativas, a não ser as mudanças de lugares. Penso que aqui existe a mudança no 4º lugar e existe também uma mudança entre o 7º e o 8º, penso eu, na própria lista, aqui com a Joana Sá a estar à frente do Aragão e, portanto, as coisas mantêm-se praticamente iguais. Depois há ali 2 ou 3, como eu também, outros também saíram de outros conselhos desta lista e foram substituídos por outras pessoas naturalmente. José Marinho, já vou estando aqui colar também um ponto, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não, no fundo era previsível que a lista do PS por Aveiro se mantivesse idêntica à das últimas eleições. O Délio saiu, mas podia ter ficado na mesma. Claramente. O João é alguém com muito potencial, lá está, fez o seu trabalho na JS, fez um bom trabalho na JS e é por essa razão que é a indicação da própria Federação da JS, de Aveiro, para fazer parte da lista, e se porventura ele conseguisse ser eleito, estou certo que faria um bom trabalho, teria todas as capacidades para fazer um bom trabalho, assim como a Susana, acho que vai continuar a fazer o excelente trabalho que tem feito ao nível está a consolidar o trabalho e até mesmo a própria notoriedade desse mesmo trabalho. Percebe-se que tem existido uma ascensão dentro da própria bancada parlamentar, que é bom para ela, que é bom para o Conselho, para o Conselho, para o próprio e também para o Partido Socialista no Conselho, porque pode depois até vir a ter alguma repercussão a nível autárquico. A inclusão de figuras como o João Figueiredo, que são figuras jovens nas listas, mesmo não estando em lugares elegíveis, também com qualidade. Jovens com qualidade é importante. Também como o Carlos. Não é? O Carlos também na AD, temos também o Eduardo Couto, que está no Bloco de Esquerda, não está num lugar elegível, mas está também na lista. Há também o José Pinho na lista da CDU, há também na lista da Iniciativa Liberal, não sei quais são as figuras de Santa Maria da Feira que estão. Há também o líder do Bloco na Assembleia Municipal. O Tiago Paiva também está. Também está, ou seja... Tem um excelente currículo também. Normalmente eu não olho aos nomes, olho aos currículos que as pessoas trazem. Fala-se muitas vezes da questão de que os jovens não se interessam pela política, mas nós aqui no Conselho temos figuras que certamente eu acho que o poderão problema consolidar. No Conselho é outro, não é termos pessoas que tenham qualidade para estar nas listas, e eu acho que isto, e já disse isto várias vezes, as coisas não se esgotam em listas para deputados. Sim, há muitos outros que é muito trabalhos importante, por fazer. e isso é algo, quer PS,
quer PSD, têm tido muita dificuldade de afirmação do local no nacional é relativamente a outras situações ministeriáveis ou de secretarias de Estado ou de assessores dos ministros, etc. Sim, aí temos, são muito poucas as pessoas, são muito poucas as pessoas do nosso Conselho que têm conseguido fazer esse caminho. Isso quer dizer o quê? Que nós não temos pessoas capacitadas e habilitadas no Conselho? Não, pelo contrário. Nós temos quadros suficientes e com qualidade, só que depois se nos for permitida a palavra, é o lobby, é mesmo assim. Eu ia puxar, até porque eu peço desculpa, eu estava aqui a fazer, já tinha aqui alguns dados para vos dar, aqui foi feito um bocadinho à pressa, mas apenas mais uma questão. Vocês falaram da Iniciativa Liberal, é claramente público que o nome indicado não é local. Ou não, o nome indicado não é local, mas o nome que estava indicado pela estrutura de Aveiro era Carlos Martins. Eu já falei aqui. Exatamente, por isso que eu disse, vamos pegar um bocadinho nesse aspecto. Como é que vem também, ou seja, lembremos que, por exemplo, também era o Cristiano, o último cabeça de lista. Como é que vocês veem ou seja, é uma opção, claramente, do líder do partido, mas pelo que se consta, e aqui vamos pôr a viva ressalva, não estamos internamente no partido, terá a haver algo com algum sentido de apoio nas últimas eleições internas. E aí, no fundo, é se calhar o lado menos positivo dos partidos a vir ao de cima, que é essa questão de não estás comigo, José Mendes, deixa-me só dar mais uma nota. Achas que perderemos quadros por causa dessa situação, seja em Iniciativa Liberal, seja no PSD, no CDS, no PS? Achas que poderemos perder quadros com este tipo de ações? Podemos certamente perder quadros com essas ações, porque é como o Délio falou há pouco, às vezes a política também é o momento, e as pessoas têm as suas carreiras, têm as suas vidas pessoais, e se calhar naquele momento estavam dispostos a abdicarem de algumas questões da carreira profissional ou pessoal para prestarem um serviço na Assembleia da República ou noutro, ou Presidente de Junta, ou o que seja, e se não aconteceu naquele momento, seguiram com o percurso profissional e pessoal. Não quer dizer que mais tarde não mais tarde podem vir, mas quem, por exemplo, na Iniciativa Liberal estava agora disponível para esta questão, se calhar nas próximas legislativas já não estará com essa predisposição. E aqui, lá está, a Iniciativa Liberal se calhar está com dores de crescimento, porque aquele congresso e as ondas de choque entre o lado que venceu as eleições e o lado que perdeu as eleições, ainda se nota muito a crispação e até saídas de pessoas do partido e alguns a dizer que vão criar mais partidos e mais movimentos. Aqui, lá está, a Santa Maria da Feira indicar uma pessoa e essa pessoa ficar de fora para ser colocada alguém que não tem praticamente nenhuma ligação ao distrito, à zona e por aí fora, aí ainda é pior, porque no fundo é quase a tal purga, é quase a demonstração da tal purga de que tu não fizeste parte do meu leque de apoiantes e eu vou-te colocar fora, e há a indicação da Conselhia para colocar alguém do meu núcleo de apoiantes, que neste caso... Aqui nem se nada da Conselhia, aqui pelo que se sabe é mesmo uma indicação do partido. É uma indicação do partido que não tem... Lá está... Agora estamos a falar da Iniciativa Liberal, mas o PSD e o PS também têm casos desses, de pessoas que não são daqueles distritos que às vezes são lá colocados. E eu sou mais a favor de que os cabeças de lista e os membros das listas tenham uma ligação concreta aos locais. O caso, por exemplo, da Lia Ferreira, ela está na lista do Porto, mas a Lia Ferreira tem ligação profissional ao Porto. Ou seja, não é aquela pessoa que é colocada num determinado distrito que não tem qualquer ligação a esse distrito. E aqui no caso da Iniciativa Liberal, pelo que se vai percebendo, é alguém que aparece aqui, onde na biografia dele a única menção que é feita ao distrito é que tem um familiar, ou neste caso uma avó, que era natural de Santa Maria da Feira. Isso depois cria ondas e acho que num partido que está ainda em crescimento... É o mesmo caso, por exemplo, do oitavo indicado pela Aliança Democrática, também que vem do Porto, vem de Valongo, terá algumas raízes. Algumas raízes em Mosels, na Vergada, uma coisa assim. Délio, também aqui muito rapidamente, já trouxeste essa questão. Relativamente ao Carlos, é muita pena minha, porque é um excelente político, é uma pessoa que traz uma lufada de ar fresco também, por também já ter passado pelo próprio poder local e saber perfeitamente
eu não o vejo como um crítico ao sistema, vejo sim como uma pessoa que olha com naturalidade àquilo que se faz de bem e se faz de mal. Ele próprio, até em programas de rádio, não só na própria Assembleia Municipal, etc., que eu ia ouvindo, agora não tenho assistido tanto essa presença, mas não conhecia o Carlos Martins. Posso mesmo dizer que pessoalmente não tenho grande relação, porque tenho a relação política normal, não o conheço aprofundadamente, sobre aquilo que me diziam, porque a política feirense para mim é muito recente e, portanto, ele esteve aqui como vereador da cultura na altura, o grande impulsionador do Imaginários e da viagem medieval também. Exatamente, portanto, dos grandes cenários que temos hoje e, portanto, só por si, isso já quer dizer alguma coisa. Portanto, eu acho que Santa Maria da Feira perde com esta postura do líder da Iniciativa Liberal, porque não é Carlos Martins que perde, atenção. Eu acho que aqui as pessoas não perdem. É mais o partido em si. Perde quadro de qualidade. Sim, porque eu depois não vejo aqui o aproveitamento, e sei certamente que isto não acontecerá, daquilo que estamos a assistir em termos nacionais, que é dos aproveitadores políticos que, quando são rejeitados de um partido, vão à procura do Chega para poderem ser acomodados nessas listas, não é? Portanto, é aqui que está a acontecer, por isso é que eu estou a falar do Chega. Embora no Chega, permita-me só juntar aqui uma informação, também, pelo que se consta, e voltamos a dizer, porque nós aqui temos sempre alguma informação que nos vai chegando de forma por interlocutores, também nos Chega poderá haver aqui, e está a haver alguma convulsão e comoção interna por este posicionamento, ou seja, em Aveiro haverá nesta altura algumas questões. Sabes que o poder tem essas coisas, não é? Quando o poder está próximo... Quando a ascensão é meteórica, ainda mais... E quando há a possibilidade de... Há duas eleições atrás, o Chega teve 0,74%. Há movimentações... Nas últimas já teve, peço desculpa, 5,64% e agora aponta... Em Aveiro, estou a falar em Aveiro. Sim, e agora o Délio já aponta 3 deputados. E isto no fundo lá está, é o reboque do Nacional, porque nós estamos a falar das listas dos deputados do nosso distrito, mas nós temos que perceber que o cidadão comum, e eu já tive... Nas últimas semanas tive muitas conversas com muitas pessoas a tentar ajudar a que eles percebam quem é que vão realmente eleger. O cidadão comum acha que o voto que deposita é meramente para o Primeiro-Ministro, mas não, ele está a eleger os deputados. E ao voto de protesto, é chamado voto de protesto. Mas desculpa, eu interrompi, Délio. Mas pulso, poderemos estar a eleger a nível nacional cerca de 50 deputados para o Chega. Portanto, o que é... Sim, manifestamente. E agora, uma parte, ou uma chega, entre aspas, que eu queria deixar aqui. Eu se fosse, nunca serei, mas se eu fosse militante do Chega, desde que o Chega existe, e tivesse feito o trabalho no Chega, ou tivesse feito um trabalho no Chega nos últimos anos, e chegava agora a esta altura... e começava a ver que o líder do meu partido dizia que praticamente as pessoas que estão no partido não servem, e eu se calhar pensava 2 vezes e ia-me embora. Mas a AD não fará o mesmo com esta imagem dos independentes? Faz a mesma coisa. Aliás, o independente tem outro lado, é que tu podes querer ir buscar algumas figuras da sociedade. É diferente. Quando estamos a falar destes partidos do arco do poder, estamos a falar de figuras com credenciais que já demonstraram efetivamente no mundo. E permite-me dizer que eu acho que hoje em dia os independentes já não são assim tão independentes como se calhar eram há algum tempo atrás. É muito difícil os partidos hoje em dia conseguirem ir buscar um especialista mesmo independente. E essa é a grande dificuldade. E para voltar aqui à questão do Carlos Martins, eu tenho pena que se perca isto, porque perdemos bons políticos. Porque quando eu disse que, por exemplo, Carlos Martins, também não falei com ele, não sei, mas que em princípio não escolherá outro partido ou não se movimentará para mais lado nenhum, estamos a perder um bom político, na boa acessão do termo, por causa disto mesmo. Porque ele não se vai colocar no lado de outro partido, e vamos perdendo pessoas com qualidade. E isto é muito grave quando nós precisamos de consolidar o nosso sistema democrático, quando precisamos de fazer uma reforma profunda das práticas políticas, e isto não ajuda nada. Cada vez mais é difícil chegar à academia ou à sociedade civil e tentar puxar alguém, porque atendendo até ao que nós falámos no início do programa, o contexto... E nós olhamos agora, por exemplo, o escrutínio e a questão do Duarte Cordeiro não querer fazer parte das listas por estar cansado de estar o nome dele envolvido em casos e ele não ser acusado de nada nem arguído.
e ver a família a passar por aquilo. Ou seja, hoje em dia o próprio partido fala com alguém da academia ou da sociedade civil e a grande maioria dos casos é uma recusa, porque a pessoa pensa duas vezes, porque até se calhar queria abraçar o cargo público, prestar um serviço público, mas se por acaso há uma vírgula ou alguma coisa que faz com que existam 2 ou 3 notícias, a carreira dele fica arruinada, a carreira política e até a própria carreira pessoal. No caso do Chega, que eu não terminei aquilo que eu queria dizer, lá está, se eu fosse, que nunca serei, se eu fosse militante deste tempo todo do Chega, e estivesse neste momento, eu se calhar pensava 2 vezes em sair do partido, porque a mensagem que o líder do partido que eu estava a apoiar está a passar neste momento é que nenhuma daquelas pessoas que lá andou serve. A circunstância sociológica do Chega, como vocês sabem, é centrada num homem só. É um partido de um homem só. E isso por si só responde àquilo que estás a dizer. E depois há ali todo um contrassenso que é, o Chega afirma-se contra o sistema e contra os partidos do sistema, mas o local onde vai recrutar deputados é o sistema. Porque são aqueles que não têm lugar nas listas de outros partidos. São as contradições. É uma coisa. Permite-me só curiosa, juntar aqui. Eu fiz, esta análise foi feita um bocadinho rápida. Fui buscar só os últimos 20 anos para percebermos um bocadinho aquilo que aconteceu a nível de eleições muito rapidamente. Em 2022 ganhou o PS com 39,52 contra 35,68 do PSD, portanto 8 mandatos para o PS, 7 para o PSD e 1 para o Chega elege aqui 1. Em 2019 ganha o PS também, portanto com 7, vou pôr 34 contra 33. Portanto, falaste aqui... Chega, mas nessa eleição não era o Chega. Tu disse qual é que foi o primeiro ano que tu referiste? Estou a falar de 2022. 2022. Ele está a vir do mais recente. Estás a vir do mais recente para percebermos um bocadinho para o mais antigo. Estamos a fazer a cronologia. Em 2019 tivemos o BE com 2 deputados com 9,96 e o CDS ainda elege 1. João Pinho de Almeida na altura, 5,69. Em 2015 ganha o PSD, mas em coligação com o CDS, era a PAF. Consegue eleger 10 deputados contra 5 do PS, portanto 48,14 contra 27,91, e na altura o BE consegue colocar também um mandato. 2011 ganha o PSD com 44,45 com 8 mandatos contra 25,93 do PS com 5 mandatos. Aqui o CDS consegue eleger 2 deputados com 12,89 e o Bloco de Esquerda 1 com 5,03. 2009 ganha novamente o PSD, 34,56 com 7 mandatos contra 33,75 com 6 mandatos do PS. Consegue eleger o CDS 2 mandatos com 12,98 e 1 mandato para o Bloco de Esquerda com 9,01. Em 2005 é o PS que ganha, 41,09 com 8 mandatos contra 35,66 do PSD, 6 mandatos, e o CDS coloca só um deputado com 9,76. E em 2002 é o PSD que ganha novamente com 46,33, 8 mandatos contra 5 mandatos do PS, 33,51, e o CDS coloca aqui 2 mandatos com 12,83. Portanto, nos últimos 20 anos, o PS ganhar, e desculpem a expressão do ganhar, mas o PS ganha as eleições em 2022, 2019 e 2005. O PSD ganha em 2015, 2011, 2009 e 2002. Portanto, 4-3. Há aqui um 4-3 e aqui há uma vertente que é o CDS. O CDS tem alguma implementação que estamos a ver a perder, e aqui a vitória mais robusta é a PAF, que é uma ligação do PSD com o CDS. Não, e nota-se outra coisa em termos sociológicos, é que quando o PSD ganha com mais distância do PS do que quando o PS ganha relativamente ao PSD. Aqui estamos a reportar-nos a Aveiro. Pronto. Agora, isso não pode só pode aqui ser analisado. para a análise daqui e aí já retiro aquilo que disse, se bem que... Isto é nos últimos 20 anos, se calhar fomos há 30 ou 40, se calhar é diferente. Pronto, mas eu também quero acrescentar aqui outra coisa, que é, nós não podemos olhar os números assim, não é? As estatísticas é como a gente as quiser vestir. Nós temos aqui a olhar mais aprofundadamente ao momento em si. E, por exemplo, em 2012, com o caso Sócrates, ou 2011, e depois em 2015, as coisas terem acontecido da forma que aconteceram. Mas aqui o António Costa não é bem um caso Sócrates, mas não é também um caso que pairava. Então não daria aqui peso ainda por cima para uma AD para descolar de forma diferente? Não, porque o caso do... Tens uma variável que foi, na primeira fase de análise ao caso, uma boa
uma parte significativa das acusações acabaram por não... Não, e não há seguimento. acusação, não há acusação, não há sustentabilidade. Que... E a população percebeu isso. Sim. E isto foi muito bem gerido por António Costa, quer queiramos, quer não, com esta mau posicionamento do Presidente da República. Era isso que eu não queria dizer, que se calhar não queria falar agora, porque tinha pano para mangas, mas que de facto nós só estamos nisto porque temos um Presidente da República que nos levou a esta instabilidade. Este Presidente da República para mim vai ficar na história como o Presidente da instabilidade da democracia portuguesa, porque efetivamente este assobiar para o lado, comer gelados na testa das pessoas... Achas que Mário Centeno seria a opção? Diz? Mário Centeno seria a opção para manter o governo? Eu não sei se era Mário Centeno, muito sinceramente. Foi indicação. António Costa debite-se e o PS apresenta Mário Centeno a Marcelo Rebelo de Sousa para ser o sucessor de Marcelo no governo e o Marcelo diz que... Para eu não entrar em contradição comigo próprio, sim, com o meu pensamento. Se eu entendo que um animal político é António Costa e se esse animal político, permita-me a expressão, pensa em Centeno, é porque entende que tem características que lhe permitem ser Primeiro-Ministro. António Costa não iria propor... Sim, só ao acaso. Por mero acaso. E, portanto... Mas António Costa admite-se. Aqui quem propõe... António Costa é o ganhador de toda esta situação. No futuro nós vamos ver que António Costa ganhou com tudo isto. Ganhou, mas não é um ganhar de sorrir de soslaio. Não, ganhou porque as coisas foram mal feitas. Foram mal feitas pelo Poder Judicial, que foram mal feitas pelo Presidente da República, não soube gerir e vamos ver como é que vai ser nas eleições. Sim. Porque as eleições podem trazer surpresas de várias índoles, não é? Sim, muito mais para o Partido Socialista, como muito positivas para o Partido Socialista. E mais para o PSD, que eu acho que o PSD, se não conseguir vencer estas eleições, passará por um mau bocado. Ou seja... poderá fragmentar-se ainda mais, perder ainda mais implementação e militantes. Eu tenho pena que os nossos colegas do PSD não estejam cá para também rebaterem isto, mas terão oportunidade noutros programas para o fazer. Mas repara, onde é que o PSD, qual é o toque, o timbre das medidas do Partido Social Democrata? É onde o Partido Socialista já navega. Agora aqui, quem é que vai navegar melhor? É quem conseguir melhor iludir, entre aspas, o eleitorado. Porque a questão da saúde, ou do sistema do Serviço Nacional de Saúde, nunca esteve do lado do PSD. A questão da parte social, dos apoios sociais, nunca esteve, os pensionistas. Aliás, a própria frase do Luís Montenegro do reconciliar com os pensionistas. O PSD tem uma estratégia, que é a estratégia política correta neste momento, eu sempre o disse, nós temos cerca de 3 milhões e tal de pessoas que são aquelas que são as decisivas em termos do voto, são votantes, que são dependentes de muitas destas medidas. E são portanto, votantes efetivos. A política se movimenta. E, portanto, se o PSD não fosse aí, mal estaria. Agora está a caminhar em cima de um caminho que já foi trilhado por outros, de uma forma um bocadinho diferente, apresentando os tais cenários que apresentou, e se fores ver, se casarmos as políticas do PS com as do PSD, elas praticamente são para os mesmos. Ditas, são quase a mesma coisa, ditas de forma diferente. Nós estamos mesmo a chegar ao final da nossa conversa, só então de rodapé final, porque na próxima semana poderemos ainda abordar isso e vai dar pano para mangas. José Mourinho, achas que esta questão que está a passar-se na Madeira terá eco? E aqui vou pôr em duas questões, não só nas legislativas, mas já a pensar também nas autárquicas, esta questão do escrutínio, e falámos sobre isso do Duarte Cordeiro, ou seja correto ou errado, eu não estou a ponderar, achas que este escrutínio cada vez maior e esta justicialização da política pode afastar, e até naquilo que falamos mais vezes aqui, que é o poder local, o Presidente de Junta, os elementos das Juntas de Freguesia, o Presidente de Câmara e os elementos da Câmara, ou seja, temos que e a situação do Sócrates, a situação do António Costa, tudo a acontecer ao mesmo tempo, poderá deixar moça nestas legislativas, mas começar também a fazer alguns ecos para daqui, por exemplo, para as autárquicas de 2025. As Juntas de Freguesia são casos diferentes, porque é muito aquele sentido de missão e por norma, quem se quer candidatar a uma junta de freguesia ou está no limbo de querer se candidatar, acaba por, se for bem incentivado pelas pessoas, acaba por abraçar esse cargo, porque, sejamos sinceros, é dos cargos mais ingratos da política, mas ao mesmo tempo é dos mais gratificantes, porque é daqueles
se consegue ter uma ação direta, efetiva, diária com as pessoas que vivem ao nosso redor. Acho que para a questão da junta de freguesia não terá grande influência em fazer com que muitas pessoas que até pudessem estar interessadas e com competências comecem a deixar de poder-se predispor a essa situação. Agora, no outro nível de política autárquica em termos de Câmara Municipal e daí para cima, acho que esta situação faz com que aquilo que eu disse há pouco comece a acontecer cada vez mais, que é aquelas pessoas que até queriam prestar o seu contributo começam a pensar duas vezes, porque mesmo até os casos, têm existido muitos casos em câmaras municipais e por aí fora, e no fundo quem está bem posicionado a nível profissional, com uma carreira que até tem um determinado impacto público ou mediático, não quer, vai querer jogar mais pelo seguro e não vai querer colocar em jogo essa carreira, porque a política tem, ou tens um sentido, ou és alguém profundamente correto acima de tudo e tens também capacidade de choque, porque é preciso a capacidade de choque. Ouvir qualquer pessoa, por mais séria que seja, assuma um cargo político, vai ter sempre alguma força partidária ou alguma pessoa a fazer um ataque de caráter ou um ataque daqueles ataques mais sujos, por assim dizer, e se não tiveres essa capacidade de choque, essa capacidade de aguentar, é muito difícil de viver na política e isso pode afastar também, algumas boas vamos ter pessoas. tempo para depois debater isto com mais profundidade, mas a questão não é só no Governo Regional da Madeira, há também a Câmara de Funchal, e que é que isto poderá começar a trazer à política, seja correto ou seja errado, ou seja, pelo aquilo que é a imagem dos políticos e a imagem que os políticos deixam, mas também por aquilo que é o escrutínio que é feito aos políticos, seja certo, seja errado. Olha, eu cruzava essa tua pergunta tentando meter aqui uma outra reflexão e que tem a ver com o momento que nós estamos de facto a viver, e foi por aí que começamos o programa, é por aí que vamos terminar, e que tem a ver com uma situação que nem eu próprio me consigo situar neste momento sobre o que é que irá acontecer em Portugal, muito sinceramente, nos próximos tempos. Porque está tudo tão confuso, é tudo tão volátil, é tudo tão confuso mesmo. Quem diria que nós estaríamos nesta situação? Que hoje eu não tenho, é quase como tu entrares numa autoestrada e de repente aparecem-te vários caminhos à tua frente e tu ficas com tantas tabuletas, não sabes para onde acabas de ir, apesar de quereres tomar aquele caminho. E portanto tens medo de não estares a tomar o caminho correto porque não tens hipótese, tem que ser ali tomado naquele momento. Isto para dizer o quê? Relativamente a isso, o escrutínio às autarquias vai acontecendo, e está a acontecer, e acontece em todas. Umas são mais faladas, outras são menos faladas. Uns casos são mais badalados, outros são menos badalados. Há pessoas que são inquiridas, há pessoas que são investigadas, e que nós, à partida, ou que o comum mortal não tem conhecimento, mas que nós sabemos que estão a ser ouvidas em determinados processos. E portanto isto é algo que neste momento o poder, a justiça, eu não vou entrar naquela lógica de a justiça tem que funcionar, não, a justiça funciona, agora precisa de ter instrumentos também para funcionar, e volto outra vez ao início, esses instrumentos têm que existir por parte do legislador, porque para quem sabe como funciona a justiça, por mais que a justiça queira ser mais célere, ela não consegue ser célere, porque nós complexificamos os processos. Nós não uma estamos... série de engrenagens. Há aqui várias situações, desde a questão dos funcionários públicos, dos pagamentos aos funcionários públicos, da atração das pessoas para o funcionalismo público, etc. Quando se diz que não precisamos de mais funcionários públicos, não há nada de mais errado do que isso, porque nós precisamos de renovar a função pública. Sim, porque a nossa função pública está maioritariamente envelhecida também. Como tudo, sim. E portanto precisamos de autonomizar os processos, e tudo isto é uma amálgama. E eu acredito que... como bons portugueses, quando temos grandes desafios pela frente, conseguimos dar-lhes a volta, e eu creio que mesmo com tormentas, a tempestade vai passar e nós vamos encontrar uma solução a curto, médio prazo. Vamos chegar ao final. José Mourinho, vamos ao melhor e pior desta semana. Olha, melhor para mim, quero sinalizar a segunda melhor participação da Seleção Nacional de Handball num campeonato da Europa. 7º lugar. O golito do Frade podia ter-nos dado pelo menos o sexto, mas mesmo assim acabámos por conseguir ir ao pré-olímpico, atendendo
ao jogo da Áustria. Temos também o melhor marcador do torneio, o Martim Costa. Um torneio que foi fértil em emoções, não só para Portugal, mas mesmo no cômputo geral. Quem está atento ao fenómeno, a meia-final de França-Suécia foi uma coisa espetacular, com um empate num livre direto, que é uma coisa que não existe no futebol, mas no handball existe, que é, acaba o jogo, há uma falta, ela tem de ser marcada só com um remate, e a probabilidade de marcar um golo dessa forma é de 5%, menos, ou menos. 1%. Da forma como o jogador da França o fez, há quem diga que está quase a roçar a ilegalidade porque o pé acabou por mexer, mas é espetacular na mesma a forma como aquilo acaba por suceder, e a França volta a ganhar um campeonato da Europa algum tempo depois e com dois prolongamentos. Com 2 prolongamentos, e depois de um domínio escandinavo. O handball escandinavo é fortíssimo, é uma escola fortíssima. No pior da semana, coloco e até na própria final, desculpa estar a dizer, mas a Dinamarca sempre à frente. Sim, a França vai buscar no fim. A França vai buscar no fim, um bocado também o jogo com a Suécia também foi muito, muito assim, e lá está a França ainda com alguns pesos pesados, como o Karabatic, misturado ali com muita juventude. Aquilo funcionou muito bem, eles conseguiram ir buscar um título que já lhes fugia há muito tempo, porque a Dinamarca, a Noruega, a Suécia têm sido fortíssimas nos últimos tempos. Pior da semana, coloca o imbróglio da Madeira e o imbróglio político que se sucedeu a partir daí, porque nós já tivemos as figuras políticas a dizerem tudo e o seu contrário, e depois isso não abona a favor daquilo que nós fomos falando ao longo deste nosso programa. Melhor e pior? Bom, eu, para não repetir aquilo que foi dito pelo José Mourinho, eu coloco no melhor uma questão nacional, no pior uma questão mais local. No melhor, os índices económicos portugueses, que ao contrário do que as pessoas apregoavam, Portugal não se encontra dentro dos países que pudessem entrar em recessão, isso por si só, e eu saliento, e aqui sem conotação política, logicamente, porque é muito importante para um país estar com contas, de facto, devidamente no seu lugar, e podermos estar a contratualizar empréstimos externos para aquilo que queremos fazer em Portugal, seja com um governo ou com outro, termos este ponto de partida. E até com a situação que a Alemanha vive, e sabendo que a Alemanha é um pouco o motor da economia europeia. E, portanto, nós aqui, com esse posicionamento, qualquer que seja o governo que venha a tomar posse, terá aqui uma almofada de conforto relativamente a isso. Isso é bom para os portugueses, é uma boa notícia para Portugal. Mesmo que seja à custa também muito do consumo privado das famílias portuguesas. Por outro lado, o pior da semana, eu aqui coloco a Indáqua, e coloco-a porque a atualização do tarifário é uma coisa surreal, que apesar dos princípios que presidem e que estão contratualizados, muitas das recomendações da ERSAR não são levadas em conta por parte desta empresa, em termos locais, e quando é para lucros, eles ativam automaticamente tudo aquilo que a ERSAR recomenda. Quando é para retirar qualquer coisa, isso não se reflete no cidadão comum de Santa Maria da Feira. E, portanto, eu aqui reitero aquilo que alguém também já o referiu, de que quando a Indáqua for embora, nós não iremos chorar por ela. Vamos às notas finais, temos de ser muito rápidos também. Olha, a minha nota final é muito rápida. A partir da próxima semana começam os debates. Acho que quem nos ouve e os cidadãos em geral devem prestar atenção a esses mesmos debates para poderem decidir em consciência o voto que terão de exercer no dia 10 de março, se bem que já sabemos que o pós-debate será sempre muito à base do soundbite e não tanto das propostas, mas acho que as pessoas, para estarem munidos da maior informação possível, acho que devem acompanhar esses mesmos debates. Mais uma vez, em termos locais, aqui vou buscar as filarmónicas locais ao espetáculo magnífico que assisti no fim de semana, mais uma vez, e que de facto é de arrepiar ver um espetáculo destes. Parabenizar quem está na origem deste projeto, e aqui não me custa nada dar o nome aos criadores, e isto, a Câmara Municipal aqui está de parabéns relativamente a este evento. Mais eventos aconteçam que consigam projetar isto desta forma, porque quando nós ouvimos as pessoas do centralismo de Lisboa assumirem que se faz muito boa coisa nas nossas terras, é sempre muito bom e arrepia-nos, mas sobretudo parabenizar aqueles músicos excepcionais que acompanham também
aqueles que são os artistas nacionais de exceção, como aqueles que estiveram presentes no Europarque este fim de semana. Fernando Tordo, Paulo Carvalho e Rita Redshoes. Obrigado, Délia Carquejo, obrigado Zé Mourinho, um grande abraço para o Carlos Seixas e para o Zé Carlos. Foi então mais um Governo de Opinião. Continuo sempre na companhia da sua Rádio Sintonia.